Alô, você ligado aqui no canal Papo Técnico com o Luiz Fernando Socati. Vamos para mais um conteúdo, mas dessa vez para falar de um assunto importante, falar um pouco de saúde mental, que é muito presente hoje dentro e fora do futebol. Então, vamos trazer um especialista para falar um pouco sobre esse assunto muito interessante. O convidado é o Fábio Galli, né, que é o psicólogo do esporte, vai trazer um pouco da sua experiência, falar um pouquinho sobre a saúde mental no esporte, principalmente no futebol. A gente já viu vários casos de equipes que acabaram perdendo campeonatos muito por conta do psicológico abalado. Então, o Fábio Galli vai trazer um pouco de detalhes sobre a saúde mental no futebol. Mas antes, faço um convite para você, deixar seu like, sua inscrição e o seu compartilhamento aqui no canal Papo Técnico com Luiz Fernando Exocati. Bom, o Fábio Galli vai falar um pouquinho sobre a saúde mental dentro e fora do futebol. Confira aí. Bom, falar sobre saúde mental está cada vez mais na moda e está cada vez mais forte ali o papo sobre a saúde mental, né? E isso num contexto geral. Então, nós, em todos os nossos âmbitos profissionais, pessoais, a gente fala bastante da saúde mental. E na parte esportiva não é diferente, né? Na parte esportiva também a gente tem cada vez mais esse destaque para a parte do desgaste mental, do preparo físico e mental também, das questões extra-campos ali que podem acabar impactando um pouco o desenvolvimento e até a performance dos atletas dentro do jogo. Então, na minha visão, a psicologia ela vem ali como uma ciência realmente já há muito tempo somando na parte esportiva, trazendo para o atleta um pouco mais de ferramentas para que ele possa realmente se desenvolver, se aprimorar ali em questão de habilidades, comportamentos, e ao mesmo tempo também permitindo com que ele possa desempenhar a melhor performance dele dentro de campo, deixando algumas questões fora de campo, tendo um pouco mais de equilíbrio emocional, tendo um pouco mais de controle emocional também, tomadas de decisões rápidas. Então tem muita coisa ali que a partir da psicologia esportiva ela pode agregar. Tá? E um atleta que ele tem um respaldo psicológico, sem dúvida nenhuma, ele está com todas as áreas ali dele, todas as ferramentas dele, todas as possibilidades muito completas, porque um profissional, um atleta, ele precisa treinar o físico, treinar o tático, treinar comportamento, treinar liderança, e essa parte mental, ela sem dúvida vem ali para fechar todas essas partes, agregar muito nessas partes e trazer ali um pouco mais de serenidade, tranquilidade, decisões mais tranquilas ali na parte emocional e na parte racional também, esportiva e na parte pessoal. Assunto bem interessante, né? É um assunto que engloba o esporte em geral, mas como o nosso canal fala mais de futebol, então a gente vai trazer a saúde mental no futebol. E está recorrente, né? Hoje no futebol atual, né? Tanto no futebol brasileiro e também no futebol mundial. Hoje em dia no futebol brasileiro, o Palmeiras é a equipe mais preparada mentalmente. Não é à toa que vem ganhando praticamente tudo no futebol brasileiro e também no futebol internacional, com duas Libertadores da América 2020 e 2021. Mas olhando também pelo outro lado, o Botafogo. O Botafogo liderou praticamente o Campeonato Brasileiro todo de 2023 e acabou essa questão psicológica acabou afetando na reta final e o Botafogo acabou perdendo o título e garantindo uma vaga na pré-Libertadores, né? Na fase preliminar da Libertadores, né? Conseguiu dar a volta por cima, ganhou do Aurora, ganhou do Bragantino e conseguiu garantir a sua vaga na fase de grupos dessa edição de 2024 da Libertadores. Então, é um assunto que vem fazendo parte do esporte, principalmente do futebol, nos tempos atuais, e o Fábio Galli trouxe muito conhecimento, muito detalhe sobre esse assunto extremamente importante no esporte também, no futebol. Bom, o Fábio Galli vai falar um pouco das suas experiências, né? É um profissional com experiências dentro do futebol, dentro do esporte, ele vai trazer um pouquinho das suas experiências aqui no canal Papo Técnico com Luiz Fernandes Ocati. Bom, a psicologia ela tem várias formas ali de ajudar um atleta, né? Tanto um atleta de alto desempenho, quanto, por exemplo, um atleta amador que eu trabalho bastante, que eu falo bastante também, né? Então, quando a gente está num atleta de alto desempenho, vinculado a um clube grande, que tem uma responsabilidade muito grande, a cobrança nele, o peso é muito grande, né? Ele sente esse impacto. Então, como que a psicologia pode ajudá-lo?
blindando um pouco o mental dele, fortalecendo ali a questão do psicológico dele realmente, entendendo que ele vai ter cobranças, mas que a cobrança ali, a culpa, por exemplo, que ele tem, que ele pode carregar por uma jogada errada, por uma decisão errada que ele acabou tomando no jogo, ela tem que ser amenizada, até porque logo depois ele tem o resto do jogo para realizar, ele tem treinamento, ele tem próximos jogos, então ele também não tem muito tempo ali de amadurecer aquela situação e sentir tanto. Então a gente precisa blindá-lo, né? E aí falando de uma experiência que eu já tive, que eu já trabalhei bastante ali, foi sobre um atleta que ele tinha um vínculo com um clube muito grande, onde ele estava numa posição muito legal, e quando ele chega no clube, ele começa a se travar um pouco. Ele não se sente merecedor do espaço que ele estava, ele começa a desencadear processo de uma pequena síndrome de pânico, crise de ansiedade também. Então a gente teve que fazer todo um trabalho ali com ele super personalizado e super idealizado para que ele conseguisse melhorar e performar melhor. O que aconteceu? A gente fez uma blindagem de redes sociais, blindagem de conteúdos que ele consumia pela televisão, streamings e tudo mais, e aí a gente foi fazendo toda uma trajetória dele de vida. Onde ele começou, com quantos anos ele começou, qual a história de vida dele, né? Todas essas questões ali até ele chegar nesse clube. E o que o travou, né? Então, quando a gente consegue colocar para ele muito nítido tudo que já aconteceu com ele, todos os caminhos que ele já passou, toda a trajetória dele, isso vai trazendo um senso de propriedade, aonde eu sinto que eu mereço realmente estar aqui. Eu não cheguei por sorte. E muitos atletas acabam tendo isso. Sorte, às vezes alguns acabam se acomodando de um sentido ruim, né? Então é aquela zona de conforto que a gente fala que não é confortável para ninguém, e a gente tem que ir lapidando muito bem isso. Além dessas questões, é muito comum nível de ansiedade, nível de estresse, cobrança, autocobrança, né? E a cobrança externa também, que acaba impactando demais o desempenho. Às vezes também um processo onde eles consomem muito redes sociais, onde eles consomem muitas críticas ali também, e eles não conseguem ter um fortalecimento mental e emocional para separar isso do pessoal, do profissional. Então tem muita coisa ali que a partir da psicologia pode ajudar, pode colaborar, e sem dúvida nenhuma, agora a gente está falando muito da psicologia, da importância dos atletas terem esse apoio, então a gente está vivendo um momento muito legal, muito interessante, tá? E vamos falar cada vez mais da psicologia e de como ela pode ajudar os atletas, tá? Bem interessante essas informações, essas experiências trazidas pelo Fábio Galli. É importante ter um psicólogo ou psicóloga na vida de um atleta do esporte em geral, porque é fundamental. Tem muitos atletas, falando mais sobre o futebol, que é o nosso assunto principal, principalmente de um jogador de futebol que começa a sua carreira ou que faz uma transição para um clube mais grande e que não consegue absorver as críticas que vêm com muito peso hoje, principalmente das redes sociais. É importante esse acompanhamento de um psicólogo ou psicóloga a um atleta do esporte e, sendo mais específico, a um atleta do futebol. Então é isso, esse foi o bate-papo importante com o Fábio Galli, né? Psicólogo do esporte, que trouxe as suas vivências, as suas experiências, o seu dado detalhado sobre a saúde mental no esporte, a saúde mental no futebol. Então é isso. Se você gostou, peço para você deixar seu like, seu compartilhamento e também a sua inscrição para não perder nada que acontece aqui no canal Papo Técnico com Luiz Fernandes Rocati. Então é isso, até a próxima. Tchau!